espiritual, porque Deus é o autor da família. Tudo começa em Deus. A família só existe porque um dia Deus estabeleceu esta família. Gênesis 2:15 vai dizer que Deus uniu o homem e a mulher, e Deus traz um mandamento imperativo: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa instituição familiar, ela é aprovada por Deus. Logo, Deus é o grande arquiteto da família. Deus é o grande projetista da família. Se hoje você está aqui ao lado da sua família, não pense que foi somente amor à primeira vista. Não pense que foi simplesmente um ajuntamento de ideias ou de ocasiões que lhe uniu a sua família, ou ao seu esposo ou a sua esposa. Não, Deus já, ainda na eternidade, Deus já havia estabelecido para você esse grande presente, esse grande milagre que é a constituição da família. E dentro deste ambiente, a família então ela não pode ser vista somente do ponto de vista legal, porque nas leis brasileiras, para que uma família seja reconhecida como instituição familiar, ela precisa pelo menos de duas coisas importantes. Ela precisa dos cônjuges, e depois ela precisa da aprovação da legislação. E como é que se faz isso? Por meio de uma cerimônia civil. Uma cerimônia civil que tem uma proteção que a lei impõe. Uma cerimônia civil que está cercada de formalidades. Uma cerimônia civil que precisa estar sendo realizada num ambiente público, onde todas as pessoas possam tomar conhecimento e possam estar diante de uma autoridade que possa declarar essas duas pessoas casadas. E é muito interessante, porque quando eu faço casamentos em Mairiporã, já os anos de experiência me permitem fazer isto, porque eu não faço casamento somente no ambiente do cartório, eu também faço casamentos na igreja, e já fiz inúmeros casamentos. Quantos casais eu já tive a oportunidade de formar pelos laços do santo matrimônio. Mas olha que coisa interessante, eu aprendi nesta caminhada, ainda na experiência como juiz, que quando você casa alguém, você precisa ter em mente que quando nós casamos, nós não casamos buscando a nossa própria felicidade. Isso significa dizer o que, pastor? Eu estou dizendo que quando você se casa, você não casa para ser feliz. É até paradoxal o que eu estou dizendo. Como é que eu não me caso para ser feliz? Mas é uma verdade imperativa. Quando você se casa, você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o seu cônjuge feliz. É uma parceria. O casamento não é unilateral. O casamento é uma junção de duas pessoas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferente, que têm projetos diferentes e que se ajuntam com o propósito de glorificar a Deus através da sua vida e fazer com que essa instituição divina ela tenha efeitos também no mundo físico, por meio de uma constituição familiar que vai ser juntada através dos filhos, que vai ser ajustada através dos relacionamentos, mas com base em um sentimento poderoso chamado amor. Talvez esse seja o maior desafio da nossa geração, é fazer com que as pessoas entendam, nesses dias em que as famílias têm se tornado mecânicas, nesses dias em que aparecem pessoas apresentando novos formatos de família, nós precisamos entender que nesses dias de grandes desafios para a manutenção da família original, como eu gosto de falar, da família verdadeira, da família baseada nos princípios bíblicos, é difícil de fato nós compreendermos tudo que está aí, mas nós precisamos entender que este é o padrão, este é o modelo de família que Deus esqueceu, que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus não se esqueceu de nós simplesmente porque as pessoas não querem mais viver essa comunhão em família. Não, pelo contrário, Deus continua ainda sendo o guardião da família, e Ele tem esta palavra como base para nos orientar a ter uma vida próspera e uma vida abençoada nele. E é nesse sentido que a parábola da candeia, ela vai trazer algumas lições.
que nós precisamos destacar aqui. A parábola da candeia, ela indica pelo menos 3 princípios espirituais que toda família cristã deveria observar. E eu quero detalhá-los aqui, até em função da exiguidade do tempo. Talvez eu não consiga construir tudo o que escrevi, mas eu quero partilhar com vocês alguns princípios espirituais que farão com que a família seja bem sucedida quando ela entender o valor da candeia dentro da sua unidade familiar. A família, ela não pode ser objeto de esquecimento no ambiente das responsabilidades. Todos nós temos uma grande responsabilidade com a nossa família, quer seja na educação dos nossos filhos, quer seja na provisão e na manutenção do nosso lar, quer seja na unidade pessoal e interpessoal com as famílias que estão ao nosso redor. Todos nós temos responsabilidades e todos nós aqui nesta noite estamos na condição de guardiões da nossa família. Eu quero que você dê uma olhada para o irmão que está ao seu lado, porque isso não é decoreba de pregador, mas é exercício de fé. Em tempos em que nós estamos terceirizando responsabilidades, Deus lhe traz aqui nesta noite para dizer a você em alto e bom som: você é guardião da sua família, você é protetor da sua família. É mentira do diabo que a sua família vai acabar, é mentira do diabo que o teu marido vai continuar na sarjeta, nos bares, bebendo, é mentira do diabo que o teu filho vai ser um drogado, é mentira do diabo que não haverá alegria na tua casa. Deus é o Senhor da família e Ele te levantou como guardião desta família nesse tempo. Aleluia! E a primeira coisa que nós precisamos aprender no ambiente de família que tem candeia para iluminar é que este segredo de uma família bem-sucedida, esse conceito de família feliz, não é resultado dos bens materiais que nós adquirimos. Quantas pessoas estão enganadas dentro e fora da igreja? Porque o conceito de família está atrelado a bens materiais. E bens materiais, eles partem ou são a sequência de uma família bem estruturada. Os bens materiais sempre estarão numa posição secundária à base familiar. E por quê? Porque no ambiente de família, de instituição familiar, o que importa não são os nossos bens, o que importa é o amor que nos une, é o amor que nos prende. Porque nós podemos não ter uma casa, podemos não ter dinheiro, podemos não ter um carro, mas se houver amor, houver unidade, houver comunhão no nosso meio, a nossa família será fortalecida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez essa visão que nós estamos trazendo hoje, ela não seja muito bem aceita no ambiente social em que nós estamos vivendo. E por quê? Porque nós estamos hoje vivendo um ambiente constituído por coisas. E pessoas gostam de coisas. E coisas mudam o nosso comportamento. E aí nós temos uma sociedade extremamente contagiada por um falso desejo de afinidade com Deus, uma vez que ela é constituída de pessoas. Essas pessoas passam a amar as coisas. E para obter as coisas, elas passam a usar as pessoas. E este modelo de família tem contaminado o ambiente social como um todo. Pessoas, coisas e interesses. E aí quando a gente olha para isso, a gente tenta entender por que o fulano é bem mais sucedido do que eu no ambiente das coisas.
E nós nos esquecemos de olhar para aquilo que é mais importante, não olhar para as coisas que aquele indivíduo está construindo ao longo da sua caminhada, mas é verificar naquele ambiente familiar se ainda existe aquele sentimento de amor, de refrigério, de alegria, que de fato traz a identidade verdadeira de uma família bem-sucedida. Mas não é isso que nós estamos vivendo, e aí nós temos que fazer algumas perguntas. Como é que posso ser, ou como é que posso ter uma família bem-sucedida dentro da proposta da parábola da candeia? 3 perguntas eu quero deixar aqui nesta noite, ou melhor, 3 autoafirmações. A primeira: temer ao Senhor e servi-lo com fidelidade dentro da nossa casa. O que é que vai manter a candeia da alegria? O que é que vai manter a candeia do amor? O que é que vai manter a candeia da unidade? O que é que vai manter a candeia do crescimento? O que é que vai manter a candeia da prosperidade na minha vida e na vida da minha família? É servir ao Senhor com fidelidade dentro da minha casa. Eu não sirvo a Deus com base ou baseado naquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus baseado naquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: Timóteo, meu filho, se nós formos infiéis, Ele ainda permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Então, como é que eu posso manter a candeia da alegria na minha casa, se no ambiente da fidelidade eu não consigo entender que um dos requisitos essenciais para que eu tenha uma família fortalecida está na identidade que eu vou demonstrar, ou na capacidade de demonstrar o meu grau de fidelidade a Deus dentro da minha casa. Uma segunda coisa, para que a candeia, na perspectiva da parábola de Jesus, que é acesa dentro da casa, com a finalidade de trazer luz para o ambiente, ela possa cumprir o papel que lhe cabe, eu preciso tomar algumas atitudes, e isso me chamou a atenção, porque na verdade essas parábolas escritas nos evangelhos sinóticos, elas são uma forma de aplicação que Jesus encontra para, de uma maneira didática, tratar com as pessoas, usando elementos do dia a dia e daquilo que estava na cultura daquele povo. E é muito interessante porque essas parábolas, elas são, além de didáticas, elas na sua maioria são ilustrativas. Jesus vai trazer experiências, exemplos práticos que sempre caminharão e apontarão para o reino de Deus. O que Jesus quer com estas parábolas é fazer um paralelismo daquilo que os sacerdotes ensinavam nas sinagogas e obscurecendo as verdades do evangelho do reino, e obscurecendo e colocando dificuldade para que as pessoas se aproximassem de Deus com uma proposta de um evangelho sem travas, de um evangelho que de fato ele exterioriza um sentimento de amor, que um evangelho que não ama as coisas, mas um evangelho que ama as pessoas, um evangelho que cuida, um evangelho que sara, um evangelho que promove, um evangelho que dá segurança, não só para o ouvinte, mas também para a sua família, que aqueles que abrem o coração para receber a Deus não vão ficar confundidos e nem enganados. É isso que Jesus está fazendo, e em especial na parábola da candeia, Jesus está mostrando ao povo agora que desse ambiente de rebeldia que nós muitas das vezes decidimos viver,
o nosso relacionamento com Deus estará comprometido. Então, dentro do segundo princípio, nós precisamos entender que para que a candeia da alegria, do amor, da prosperidade, do crescimento familiar, ele seja permeado dentro da nossa casa, a primeira coisa que a gente precisa aprender é servir a Deus com fidelidade. E servir a Deus com fidelidade não é fácil. Mas a segunda coisa é mais importante ainda. E qual é a segunda coisa, pastor? É abandonar as práticas que comprometem e colocam em risco a segurança da nossa família. Práticas que muitas das vezes são unilaterais. Por conta de toda a família paga. Lembrem-se das histórias bíblicas que são constituídas por experiências que nos levam a refletir acerca deste comportamento unilateral que muitas das vezes tomamos em detrimento dos demais integrantes da nossa família. E isso é um perigo quando a gente começa a realizar ou praticar ações que comprometam a segurança da nossa família. Nós não só estamos colocando em risco a nossa vida espiritual, mas também estamos colocando em risco a vida da nossa família. E a terceira coisa que eu acho interessante destacar aqui, para que a gente então entre dentro do texto, é mostrar a maneira como é que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos enquanto família, para que esses ambientes que são descritos na parábola da candeia possam se fazer frequentemente presentes nos nossos relacionamentos. E aqui nesta parábola tem uma construção pelo menos muito importante do meu ponto de vista. Jesus vai usar aqui figuras, mobiliários dentro daquela casa para destacar a parábola da candeia. E é interessante que quando a gente olha, a gente vai ver que Jesus começa um diálogo, e esse diálogo ele é resultado daquilo que aconteceu lá no capítulo 16, verso 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus reúne os seus discípulos depois de um dia de trabalho, e já depois de um grande debate com alguns religiosos que estavam inseridos naquele contexto, Jesus em particular chama os seus discípulos e pergunta para eles: o que dizem os homens acerca de mim, do Filho do Homem? A pergunta de Jesus era uma pergunta, numa linguagem bem coloquial hoje, era um censo. Jesus queria saber o que as pessoas estavam falando acerca dele. E o texto bíblico é muito rico, porque pelo menos no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar algumas manifestações por partes dos membros daqueles grupos. Uns disseram para Jesus que as pessoas diziam que Jesus poderia ser Elias, o profeta. Outros diziam que Jesus era um dos profetas. Outro foi mais atrevido e disse: olha, estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. E Jesus fez uma pergunta clássica, uma pergunta imperativa para todo o grupo, perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? E o que Jesus estava querendo saber, na verdade, não era o que as pessoas falavam dele lá fora, porque Jesus sabia o que as pessoas falavam dele. O que Jesus queria saber era o que de fato os discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, que caminhavam com ele, que trabalhavam com ele, entendiam acerca daquilo que ele estava fazendo. E aí a Bíblia diz que de repente, no meio dos 12 discípulos que ali estão, se levantou o Pedro, e o Pedro se levantou cheio de autoridade, o Pedro briguento, o Pedro marrudo, o Pedro de cara feia, mas foi o Pedro que Deus usou naquele momento e deu a ele autoridade para levantar. E Pedro levantou pedindo a palavra: Senhor, eu vou dizer, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. O Senhor, em uma palavra bem coloquial, Pedro estava dizendo: o Senhor é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor é aquele pela qual veio a salvação, o Senhor é aquele pela qual veio o perdão dos nossos pecados. E aí Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou esta verdade. E aí, com base nesta declaração de Jesus, eu parei para pensar no texto. Se para Pedro Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Se para um dos apóstolos Jesus poderia ser Elias, se para outro apóstolo Jesus poderia ser um dos profetas, se para ainda um outro apóstolo Jesus poderia ser o próprio João Batista, a pergunta que não quer calar é essa: e para a sua família, quem é Jesus? Porque a gente vem no culto, olhe para mim, a gente vem no culto, a gente se associa à igreja, nós passamos a frequentar a igreja, nos tornamos membros da igreja, alguns até se batizam na igreja, cumprem as formalidades estatutárias e regimentais, até cantam como nós, levantam as mãos como nós, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. E a pergunta que não quer calar é esta: quem é Jesus na tua família? Eu estou convencido que nós precisamos colocar as nossas famílias sob os cuidados de Deus, para que as nossas famílias de fato possam fazer parte do reino de Deus. O que eu estou dizendo aqui é muito forte. Nós precisamos introduzir as nossas famílias no ambiente espiritual para que elas possam de fato cumprir o papel que lhes foi designado por Deus no mundo espiritual. E é baseado nesta declaração que o evangelista Marcos, dentro da mesma perspectiva da candeia, descrita por Lucas no capítulo 8, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir e acompanhar. Você vai ver que há um paralelismo de linguagem, porque as parábolas de Jesus, elas têm esse papel de conotar as experiências vividas pelas pessoas no dia a dia com a mensagem espiritual que ele quer transmitir. É por isso que você vai ver essa proximidade de linguagem, pelo menos dentro dos evangelhos sinóticos, os três falando praticamente a mesma coisa. Mas Marcos, ele nos dá aqui uma visão mais ampla desse discurso de Jesus, quando ele escreve o capítulo 4, a partir do verso 21. Marcos vai dizer que Jesus assemelha o reino de Deus como uma candeia. E dentro desse ambiente, ele vai trazer a figura de um lampião que iluminava as residências da antiguidade. Logo nós podemos entender que a candeia mencionada por Jesus aqui, nas palavras verbalizadas por Marcos, na parábola que Jesus conta aos seus ouvintes, está representado por este lampião que tinha o papel fundamental de iluminar as casas construídas ali na antiguidade, naquele contexto em que Jesus está inserido. E eu fiquei pensando comigo que esse candeeiro, esse lampião, essa lamparina, era aquilo que os nossos avós usavam quando nós ainda éramos crianças. Naquele tempo, pastor Alex, não tinha energia elétrica para dar e vender. A energia elétrica, ela era muito limitada. Era como o telefone, nem todo mundo podia ter. As pessoas de poder aquisitivo mais baixo, irmã Karine, para ter a luminosidade e enfrentar o breu da noite, precisavam se utilizar desses institutos e desses equipamentos que vinham de geração em geração. E assim como na época de Jesus as pessoas precisavam de uma lamparina, de um candeeiro ou de uma candeia para iluminar as suas casas. Olha que coisa interessante. Nos nossos dias também nós vimos isto. Aliás, eu queria dizer aos irmãos
que a energia que nós hoje adquirimos ou que nós consumimos é uma energia cara. Esses dias chegou uma conta lá em casa, eu quase caí duro. E só não caí duro porque eu vou ter que dividir essa conta com a missionária Elaine. Olha, ela está dizendo que não, eu não. Porque passado muitos anos o desenvolvimento tecnológico, hoje nós temos aí essa possibilidade de fazer uso da energia elétrica. Olha que coisa linda para o nosso tempo. Mas isso custa caro para nós. Mas é interessante que ninguém, Lírio, consegue viver sem luz. Você quer ver as pessoas começarem a ficar incomodadas? É acabar a luz. Está tão no nosso cotidiano que se acaba a luz, meu Deus, não vai chegar a luz. As irmãs que gostam lá da novelinha, ai meu Deus, e hoje vai terminar a luz do último capítulo. Não, mas não é aqui não, é nossa igreja que eu conheço, aqui é tudo gente boa. Mas o fato é que a luz, no contexto em que eu estou aplicando hoje, faz parte da estrutura que nós temos como sociedade organizada. Ninguém consegue viver sem a luz. Mas no início não era assim. As pessoas conseguiram no início da humanidade, elas foram aprendendo como se autocomportar naquele ambiente geográfico em que elas estavam inseridas, e aí elas passaram a dominar o fogo, que aí passou a ser uma forma, uma descoberta de aquecimento para o frio duradouro da noite, e também a possibilidade de fazer ou de preparar os alimentos. Tudo começa com uma história inicial, assim como a família. Nada vem no pacote, nada aparece pronto. Dá uma olhada para o teu irmão e diga aí para ele: a tua família é presente de Deus, a tua família é presente de Deus, foi Deus que te deu a sua família. Assim como Deus deu luz, assim como Deus deu fogo, assim como Deus ensinou as pessoas nos primórdios da humanidade a se adaptarem ao ambiente, Deus deu a você uma família para que através dela o nome dele possa ser glorificado na sua vida. Aí vem, os anos vão evoluindo, e aí surgem os gênios que vão descobrir as lamparinas a óleo de peixe. E aí vem o combustível, nasce o querosene, e depois vem o gás. As lamparinas na época de papai, que eram agora alimentadas por um pavio com querosene, e era pena capital passar perto do litro de querosene, que era uma garrafa de vidro com uma rolha em cima. Agora é substituída pelo gás. Eu já peguei aquele tempo que não tinha mais, pastor Valdemar, que andar com querosene. O papai andava com aqueles bujãozinhos de um lado para outro, e aí aquilo que o querosene durava em 1 hora, o gás durava 3, 4, 5 horas, e trazia mais conforto e comodidade, principalmente do ambiente noturno. Quem é que não viveu nesta época? Mas com o passar do tempo, meus irmãos, o mundo se tornou mais iluminado. Com o passar dos anos, Valdir, o mundo se torna mais iluminado. Nós agora temos grandes arranha-céus. Nós temos holofotes que são capazes de dar uma outra performance aos prédios arquitetônicos construídos pela engenharia moderna.
Esses dias eu estava na porta da igreja, foi numa DEMP, e um irmão que já há muitos anos não vinha aqui falou: nossa, o que aconteceu? O outro rapidamente respondeu: é que colocaram luz na frente da igreja. Enquanto não tinha luz, as pessoas passavam e não conseguiam identificar, mas quando colocou luz, mudou o ambiente, tornou o ambiente atrativo, tornou o ambiente chamativo, o que significa dizer que a luz ela vem para colocar às claras aquilo que está escondido. A luz vem para dentro para trazer não somente para trazer beleza ao ambiente, ela vem também para revelar o que está dentro do ambiente. Ela vem mostrar as nossas falhas, porque quando você coloca a luz aparece, e aparecendo a luz aparecem os defeitos. Alguém agora colocando aqui o piso, e aí falou para mim assim: pastor, tem uns defeitinhos aqui, o senhor viu? Aí eu peguei a lanterna do celular e falei a verdade, porque a luz mostra. Mas olha que contexto forte o que eu estou dizendo aqui. Nesse ambiente de luminosidade, onde nós temos energia em todos os cantos, prestem atenção, o mundo se torna mais iluminado, mas ele também se torna mais escuro. As famílias são mais iluminadas pela dinâmica da comunicação social, mas ao mesmo tempo, essa liberdade de comunicação e de diálogo dentro da nossa casa nos afastou dentro do nosso próprio ambiente. E eu não sou hipócrita. Esses dias eu parei e fiquei reparando. A Elaine no telefone, eu em outro telefone e o Caleb em outro telefone. Nós não conversamos mais, irmão Aurilésio. Nós não dialogamos mais. Nós temos tanta luz, mas ao mesmo tempo estamos vivendo um grande breu nos nossos relacionamentos e no ambiente de proximidade. Energia nós temos em todos os cantos, mas infelizmente os corações nas trevas fazem avolumar os sinais. Porque quanto mais treva tem, pastor Justino, mais um ambiente de maldade se instala. Aliás, o ambiente de maldade e de violência é resultado da ausência de luz. Porque aonde a luz não há confusão, aonde a luz não há tropeço, aonde a luz a sujeira não fica, aonde a luz reina harmonia, aonde a luz reina amor, aonde a luz reina progresso, aonde a luz reina a bênção de Deus. O que tem sido Jesus a luz do mundo para a sua casa e para a sua família. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: a maior preocupação da gente não está na falta de energia, e essa é a proposta da parábola, mas nas trevas que se arrodeiam de nós e nos tiram essa perspectiva de ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí eu quero rapidamente partilhar com vocês o que eu escrevi aqui. Antes da criação havia trevas, mas Deus, no ambiente de construção, Ele disse: haja luz. Quando Deus fala, tudo se ilumina. Quando Deus está no centro da nossa família, é Ele quem dá as diretrizes. Quando Deus está no meio, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Quando Deus está no ambiente familiar, tudo que Ele fala tem um resultado imediato e poderoso, e vai se manifestando através da sua vontade poderosa. Agora, que coisa interessante, eu quero rapidamente, porque as horas vão se avançando, mas olha que coisa interessante, quando nós olhamos atentamente para esta parábola, nós vamos descobrir aqui alguns princípios espirituais que são extremamente inerentes dela. E por quê? Porque nós vamos verificar, num primeiro momento, uma coleção de vários ensinos que Jesus traz e que são reproduzidas em outras partes deste mesmo evangelho. Mateus fala, Marcos fala, Lucas também vai falar.
mas o paralelismo é o mesmo, eles estão sempre aproximados. Aí quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo de número 8 de Lucas, o verso 16, verso 18, você pode conferir com Mateus capítulo 5, verso 15, eu não vou permitir que você leia em função da exiguidade do tempo, mas você pode também comparar com Marcos capítulo 4, 21 até o 25. Quando olhamos atentamente para a parábola da candeia, notamos que ela constitui então essa coleção de ensinos e de orientação de Jesus. E por quê? Isso significa que provavelmente Jesus repetiu essas palavras por ocasião do seu ministério que agora estava iniciado. Lembram quando Jesus vai lá na sinagoga em Nazaré? Tudo começa lá em Nazaré. Jesus vai lá na igreja em Nazaré, e ele entra no sábado de manhã, no culto rabínico, e a igreja estava cheia. Diga comigo, a igreja estava cheia. Que coisa maravilhosa. E todo mundo conhecia Jesus lá em Nazaré, porque ele era filho de José e de Maria. E quem era José? O carpinteiro mais famoso da cidade. E Jesus entra dentro do templo, e ele se dirige ao local onde cabia somente a permanência do escriba, que era aquele que abria o livro da lei, a Torá, para mencioná-la como ordem dos ensinamentos mosaicos. Esdras fez isso. A Bíblia diz que Esdras pega um púlpito pequeno e passa dias lendo a palavra. O povo recebe a palavra. Era o papel do escriba, mas Jesus naquele dia, ele quebra protocolo. Porque Jesus, quando quer abençoar, ele não pergunta se você quer, se você não quer, se você pode, se não pode. Jesus, ele estava naquele dia com a missão de dizer para qual finalidade ele estava vindo. Jesus estava colocando um fim para um sistema religioso que escravizava as pessoas e que tirava das pessoas e das famílias a liberdade de adorar a Deus como se deve adorar. Deus não quer que você adore por aquilo que Deus te dá, Deus quer que você o adore por aquilo que Deus quer que você entenda que a igreja não começa aqui, a igreja começa lá, e se lá estiver bem, aqui vai ser bem, lá fora também vai ser bem, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Aí Jesus chega lá na sinagoga, vem comigo. E quando Jesus entra lá, irmão José, o livro de Isaías está aberto, profeta messiânico que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. E está aberto aonde, pastor? No capítulo 61 do livro de Isaías. Não é isso, pastor Alex? E aí Jesus, cheio de autoridade, se dirige a ele. Eu fico pensando, os religiosos, meu Deus, o que é isso? Não é o filho do José? Cadê a mãe desse menino para repreender ele? Cadê o pai desse menino? Mas uma família que tem luz, uma família que está ambientada com o significado do que representa a luz de Deus na vida dos homens, não tem medo daquilo que Deus é poderoso para fazer. E Jesus sobe e ele começa a dizer no capítulo 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar aos cativos, para aqueles que estão aprisionados de alma e de coração. Meu Deus do céu, Jesus estava quebrando agora um protocolo, ele estava quebrando um paradigma. Por quê? Porque a religião dizia que não podia chegar a Deus se não fosse por meio do sacerdote. Mas Jesus vai agora e diz: não, esse ambiente agora cessa, e agora é estabelecida uma nova aliança. Agora aqueles que quiserem vir a Deus agora não precisam simplesmente cumprir o protocolo mosaico que está estabelecido nas tradições da lei mosaica. Não, basta me receber como único e suficiente Salvador, e eu sou capaz de transformar e de trazer alegria, de trazer satisfação e gozo espiritual, para que o meu nome seja glorificado. Aleluia! Diga comigo, na parábola da candeia, nós temos 4 elementos. Diga comigo: candeia, alqueire, cama e velador. Então preste atenção, Jesus falou que ninguém coloca uma candeia
debaixo de um alqueire ou de uma cama, para que esta não cumpra o seu papel. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Vamos pegar a exegese dessa declaração de Jesus. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Ninguém pega uma candeia e coloca num alqueire e coloca debaixo da cama. Jesus está dizendo que nesse ambiente em que as casas eram feitas com uma simplicidade muito grande, este candeeiro, esta candeia era um elemento essencial para trazer luminosidade para dentro da casa. O que Jesus estava dizendo que então não adianta era acender essa candeia e esconder a sua luz. E aí eu fiquei olhando para essa declaração de Jesus, eu achei interessante que muitas das vezes a gente quer colocar luz no ambiente da nossa família, mas pelo lado de fora, mas nos recusamos a abrir a porta para que essa luz também entre para o lado de dentro. Nós somos bons de fazer a nossa família bombar nas redes sociais, de receber like, de receber aplauso, de receber mãozinha, mas a gente não permite que a luz do Espírito Santo entre dentro de nossa casa para trazer alegria, para trazer conserto, para trazer paz e harmonia dentro do ambiente da casa. E aí o que é que Jesus vai ensinar aqui? Fica claro aqui nesta parábola que o pano de fundo e que Jesus está usando é a típica casa da Galileia, é uma candeia. O que Jesus quer falar com essa candeia? Basicamente essa candeia era uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de argola, que tinha um dos lados uma formação e na outra extremidade que acomodava um pavio molhado na porção de óleo de oliva que servia de combustível para a candeia permanecesse acesa por um determinado período. Em outras palavras, as candeias eram lâmpadas que iluminavam as casas nos tempos em que Jesus estava contando esse acontecido. E as casas mais ricas contavam com mais candeias, mas as casas mais pobres geralmente possuíam apenas uma candeia. E por que Jesus faz a citação da candeia e depois na sequência ele faz a citação deste alqueire? Ele diz que o alqueire aqui citado na parábola era um tipo de cesto comum que geralmente guardava cereais. Olha o que Jesus está dizendo: é incontroverso que você acenda uma candeia, que você acenda uma lamparina para trazer luz ao ambiente da sua casa e a coloque dentro de um cesto, dentro de um alqueire. Por quê? Porque se você a colocar lá, ela não terá nenhuma finalidade. Por quê? Porque a finalidade do alqueire nesse contexto não era de receber a candeia, mas de guardar cereais. E o alqueire aqui ele está falando de alimento, de provisão. Enquanto a candeia promove luz, o alqueire promove a guarda do mantimento. E Jesus está fazendo um paralelo aqui de valores. Você não pode pegar a luz que serve para iluminar o ambiente e colocar num outro local onde a finalidade é para guardar alimento. Ele está dizendo no texto bíblico que nós estamos lendo aqui, que no ambiente familiar, quando a candeia está acesa, nós precisamos ter discernimento para entender cada coisa no seu devido lugar. É no seu devido lugar. Quando Deus dá a direção, você sabe como agir, e quando Deus age através de você, a tua família se fortalece, o diabo fica confundido e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus usa o instituto da cama. Então nós temos, diga comigo, candeia. Diga, acenda a candeia da sua casa e a sua família não tropeçará. Meu Deus, o que é a candeia nesse contexto de Jesus? Salmo 119, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Sabe o que é que está faltando na nossa geração? O que está faltando é a palavra. Por quê? Porque a palavra ilumina, a palavra revela, a palavra traz à tona. Ninguém se esconde da palavra. Quando a palavra confronta, ela mostra como quem a gente realmente é. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a palavra é como um espelho. Quando você olha para ela, você pode se maquiar, pode fazer chapinha, pode mudar a aparência, pode colocar botox, mas quando chega no momento da palavra, ela diz quem a gente é de verdade. Oh, glória! Diga assim comigo: a família estruturada na palavra, ela não vai tropeçar nos percalços dessa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Leia a palavra, viva a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, receba a palavra, e a palavra vai trazer alegria ao teu coração. Diga para o teu irmão aí: não acenda a tua candeia e não coloque ela dentro do cesto de cereal. O cesto aqui, o alqueire aqui, é para guardar o alimento. Olha o que eu aprendo: você não só prega, você também represa, você também armazena, você também, não é decorar a palavra, não é isso que Deus quer, que você se torne um papagaio repetindo. Não, Deus quer que a palavra entre no teu coração, porque sabe o que acontece? O diabo não tem medo de credencial. O diabo não tem medo do tempo que você tem de crente. Quanta gente enganada, querido pastor Joaquim. O diabo não tem medo da tua capacidade técnica para desempenhar atividades dentro ou fora da igreja. O diabo está pouco se lixando com a quantidade de diplomas ou com o saldo bancário que você tem na sua conta. O diabo não respeita a minha intelectualidade, a minha racionalidade. Isso para ele é fichinha. O diabo também não tem medo da minha influência e da minha capacidade de verbalizar e me comunicar com as pessoas, porque ele faz isso e faz muito bem. E eu não estou aqui para fazer apologia ao diabo, mas eu estou aqui para dizer a você que tem uma coisa que o diabo não resiste, uma coisa que assusta o diabo e que faz ele bater em retirada. É um crente que conhece a palavra. O crente que conhece a palavra não fica confundido. O crente que conhece a palavra não fica de cabeça baixa. O crente que conhece a palavra anda com a cabeça erguida, acreditando na vitória de Deus. O diabo diz para ele: você está derrotado, está fracassado. Não conheço a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai passar necessidade, vou não. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diga aí para o teu irmão: acenda a lâmpada da palavra na tua casa, e Deus vai fazer um milagre que você está esperando. Diga para ele: não armazene. Mas me ajude a pregar. Diga: não armazene a candeia em lugar errado. Quem é que, acendendo a candeia, a coloca dentro do alqueire e a leva para baixo da sua cama? Aliás, tem duas coisas interessantes, né? Nós temos a retórica da pergunta, porque Jesus está fazendo uma pergunta, e tanto para uma e para outra pergunta, a resposta é não. Mas nesse mesmo contexto retórico, as declarações seguintes serão positivas. Aí Jesus usa o elemento da cama. A cama mencionada na parábola era um colchão simples, que quando não estava sendo usado podia ser facilmente enrolado para não ocupar o espaço nas pequenas casas.
Na sequência, para a gente avançar, o velador podia ter diferentes formas dependendo do tipo da casa, mas no geral era um objeto muito simples. Em algumas casas o velador era um tipo de concha num pilar central da casa. Em outras casas o velador era um tipo de prateleira ou até uma pedra saliente na parede. Nas casas de famílias mais abastadas, o velador podia ser um pedestal de metal ornamentado. E aí Jesus está dizendo que o lugar da candeia não é no cesto e nem embaixo da cama. O lugar da candeia é no velador. E por quê? Porque o velador nesse ambiente ele pode ser locomovido, ele pode ser mudado de direção a qualquer momento. Porque também não adianta você ter luz dentro da sua casa e a luz não ter liberdade de se movimentar. Esse é o problema da nossa geração. A gente fica inventando conversa, e aí a gente sabe que Deus está cobrando da gente alguma coisa. E como é que a gente vai para resolver isso aí? A gente inventa culto, a gente inventa campanha, a gente inventa consagração, mas não sai do lugar, fica enxugando gelo, nada, e morre na praia, porque não acontece nada. Jesus está dizendo na parábola da candeia: coloque luz dentro da tua família, não use o alqueire para colocar a candeia, porque lá não é lugar de candeia, lá é lugar de alimento. Represe a palavra que você está recebendo aqui no teu alqueire, no teu coração, porque enquanto você está armazenando, o diabo está batendo em retirada e Deus está dando vitória nos teus projetos. Entenda que no ambiente da cama, e cama fala de descanso, essa casa é uma casa completa. Diga comigo: esta casa. Mas diga bem alto: essa casa é uma casa completa. Agora olhe para o teu irmão e diga para ele: a tua casa, a minha casa, precisa ser uma casa completa. Oh meu Deus do céu, eu estou profetizando de olhos abertos. Deus está dizendo nesta noite: dá uma olhada aí dentro da tua casa e vê o que é que está faltando. Tem candeia, tem alqueire, tem cama, tem velador. Levante a tua mão e adore ao Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Então preste atenção, e aqui eu vou terminando. Verso 21 do capítulo 4 de Marcos, e eu não estou nem me tratando aqui do capítulo 8 de Lucas. Acho que a visão de Marcos é mais assertiva. Vem a primeira pergunta: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? E é interessante, porque o alqueire aqui que serve para guardar alimento, Jesus estava dizendo: não tem sentido você pegar a sua candeia, acender ela com todo o trabalho e depois colocar o cesto para diminuir a intensidade da luz. Como também não tem sentido você pegar a sua candeia, pegar a palavra de Deus, pegar tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, tudo aquilo que sai desse altar para levar para a sua casa e colocar simplesmente em um ambiente fechado, porque é isso que faz a sociedade dos nossos dias. As pessoas pegaram Deus e colocaram Deus num lugar reservado. Esse ambiente narcisistas, crentes narcisistas, crentes que se acham a última Coca-Cola do deserto, crentes que se acham importantíssimos e que não precisam de Deus, e que usam Deus como uma espécie de amuleto, como uma espécie de objeto, e colocam Deus no altar. Jesus está dizendo sobre isso. Não adianta você dizer que tem luz e pegar essa luz e limitar a atuação da luz que vem para trazer clareza e trazer alegria ao seu coração. Dá uma olhada para o teu irmão e seja a boca de Deus aí, diga para ele: aonde tem luz não há trevas. Aonde tem luz tem alegria, aonde tem luz tem resposta, aonde tem luz tem vitória. Deixa a luz da palavra entrar, porque se ela entrar, ela vai revelar. Então a primeira pergunta retórica nesse texto é essa: porventura a candeia sendo posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Seja a boca de Deus aí e diga assim: o lugar da candeia, no centro da tua família,
é no velador. E o que é o velador para nós aplicando nesse texto? Seu coração. O seu coração. Eu vou terminando aqui fazendo somente uma consideração. A candeia, ela deve iluminar o ambiente. Qual era a proposta de Jesus aqui? Era causar uma reflexão. Quando Jesus escreve essa parábola, ele queria que as pessoas parassem para pensar e ficassem em silêncio, assim como vocês estão. Jesus queria que as pessoas pensassem. Embora a primeira resposta retórica do verso 21 seja negativa, olha que coisa interessante. Afinal, não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de uma cama ou de um cesto. Já a segunda questão sugere uma resposta positiva, ou seja, é esperado que alguém coloque a lâmpada acesa no local apropriado e que faça com que essa luz se espalhe pelo ambiente. A parábola da candeia, ela tem esse papel, ela figura como a candeia, e ela possui essa dupla aplicação, ou seja, vale lembrar que Jesus pronunciou esse dito da candeia ao falar dos seus seguidores. Porque se você pegar o contexto anterior, do que Jesus está falando? Ele está dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que tipo de luminosidade nós estamos provocando em nossa família? Eu termino trazendo 3 importantes princípios que estão contidos no livro de Josué, capítulo 24. Diga para o seu irmão: eu preciso de razões para servir a Deus com a minha candeia acesa. Repita comigo essa palavra. Eu preciso de razões para servir a Deus com a minha família, com minha candeia acesa. Agora, com seus olhos fechados, diga: Deus, acenda a candeia do meu coração. Eu queria parar 1 minuto, 60 segundos, é isso? Eu queria que você fechasse os seus olhos. A minha esposa tem me cobrado muito a realização de cultos domésticos na minha casa, que é uma coisa que deveria ser frequente e habitual entre nós. Mas me permitam, irmã Madalena, sem ser ofensivo a ninguém, nós somos hipócritas. Muitas das vezes o nosso culto não é verdadeiro. Muitas das vezes nós nos revestimos de uma máscara, porque a gente quer impressionar as pessoas. Mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui nesta noite, para que através deste básico e simples ensinamento, nós nos apercebamos que não adianta ter candeia, não adianta ter alqueire, não adianta ter cama e ter velador, se nós não soubermos a posição de cada um dentro da casa. A cama não é para estar na cozinha, meu caro. O cesto de mantimento não é para estar no banheiro. O velador não é para estar
quintal, é para estar dentro da tua casa, para promover unidade, crescimento, construção, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero pedir 1 minuto. Você vai curvar a sua cabeça. E você vai fazer a oração que está no seu coração. E você não vai orar por você, você vai orar pela sua família. Você vai pedir a Deus que agora te dê direção. Porque Josué vai trazer 3 básicas e importantes afirmações. No ambiente de serviço a Deus, não adianta ser crente, não adianta ter tempo na igreja, não adianta ser importante, não adianta ter cargo, se a gente não conseguiu compreender qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Eu tive uma experiência, enquanto você está refletindo, de uma fase muito difícil da minha vida. E eu me envergonho de falar disso. Eu me envergonho, irmão Aurilécio. Porque eu deveria, Cleito, ter sido forte. Missionária de Amara, eu deveria ter sido forte. Mas eu não fui. Irmã Renata, eu fui um covarde. Eu coloquei em risco toda a estrutura, pastor Carlos, da minha família. E um dia, eu estava muito atordoado. Eliel, angustiado de alma. Estava num ambiente de escuridão, onde as pessoas que olhavam para mim acreditavam haver luz. E nesse contexto estava a Elaine e o Caleb, que era bebezinho. Que experiência dolorosa, irmãos. Eu levantei naquela manhã totalmente desnorteado, irmã Gilmara, que está lá no fundo. E eu falei assim comigo: hoje eu vou resolver todas as minhas situações do meu jeito. Eu não quero ser mais pastor. Eu não quero ser mais crente em Jesus. Subindo as escadas que davam acesso ao meu quarto, eu dizia assim: os pastores são mentirosos. Eles não são dignos de confiança. E à medida em que eu ia falando isso, eu ia anulando tudo aquilo que durante 30 e poucos anos eu vi Deus, Fauéder, construir no meu ministério. E quando eu entrei no meu quarto e abri o guarda-roupa para pegar uma camisa para ir trabalhar, irmão Clay, a missionária Elaine tinha pego um post-it. Eu tenho raiva desse negócio agora. Mas aquilo foi um bálsamo para mim. Ela pegou um pequeno post-it e ela escreveu assim: o que adiantou você ganhar tanta gente e agora está prestes a perder a tua alma? Aquilo foi um tiro de canhão. Não, de canhão não, foi de bazuca. Não, foi um míssil Tomahawk, aqueles mísseis potentes dos americanos. Aquilo bateu aqui e voltou.
E eu não tive reação, eu comecei a chorar. E fui embora e aquilo ficou dentro do meu coração. E eu fiz uma oração muito simples, do meu ponto de vista, do meu entendimento. Eu tenho responsabilidade com o que eu estou falando, porque isso está sendo gravado. E na minha oração eu disse: Deus, se o Senhor tem algo a fazer ainda, por intermédio de mim e da minha família, cria nesse cenário de escuridão e de densas trevas um caminho, faz brilhar uma luz que me possa permitir ver a saída deste ambiente, para que eu possa ter de novo a alegria da minha salvação. Aleluia. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Deus não fica devendo nada para ninguém. Naquela madrugada, eu fiz a oração de dia, mas o coração ainda estava angustiado, porque só quem passa na prova sabe mensurar o que ela significa. Já era madrugada, missionária Vera. A Elaine estava no quarto, e ela também não estava dormindo, e eu estava embaixo no sofá. Eu tinha uma agendinha preta, fui pregador muitos anos, conheci gente em todo o Brasil, tinha uns 300 nomes naquela agenda. Eu peguei aquela agenda e comecei a folhear nomes. Esse aqui é meu amigo, esse aqui. Aí eu achei um telefone de um amigo meu, pastor presidente de um grande ministério em Goiás. Eu falei: é esse aqui, eu vou ligar para ele. Era 3 e pouco da manhã, e eu liguei a Aguinaldo. Quando eu liguei, ele atendeu com aquela pergunta retórica, de alguém que está dormindo: alô, o que aconteceu? Eu falei: fulano, sou eu, o Abacuque. Ô, Abacuque, tudo bem? O que aconteceu, Abacuque? 3 horas. Falei: rapaz, eu preciso conversar com alguém. Do outro lado da linha, ele falou assim para mim: rapaz, eu vou viajar daqui a pouco para o interior. Me liga depois das 8 e a gente conversa. E desligou o telefone. Aí eu liguei ainda umas 2 vezes, aquele barulhinho que a gente não quer ouvir quando está na prova. Eu falei, ele desligou o telefone. Eu fiquei muito angustiado, irmãos. E eu peguei aquela agenda que estava na minha mão. E eu lancei aquela agenda na parede e falei: meu Deus, eu tenho mais de 300 amigos nessa agenda. Eu tenho 300 números de pessoas que se dizem meus amigos. Mas não tem ninguém para ouvir o meu coração chorar. E eu peguei aquela agenda e joguei com muita força, irmã Madalena, na parede. Pá! Encostei no sofá e apaguei. Diga comigo: 6 horas da manhã. O telefone tocou. Alô? Emburrado de alguém que dormiu uma noite muito ruim, irmão Alex. E eu não sei porque o Espírito de Deus está me inspirando a contar isso. Mas tem alguém aqui que precisa ouvir isso. O Espírito Santo não vai colocar somente um candeeiro. Ele vai colocar a glória de Deus dentro da tua casa. 6 horas da manhã o telefone tocou. E do outro lado da linha eu ouço uma voz: pastor Abacuque. Quem é? Sou eu, Abacuque, o Elias. Elias, que Elias? Sou eu, Abacuque, o pastor Elias.
E aí o meu raciocínio estava tão degenerado que eu disse: Elias, o pastor Elias de Perus. Ele contou isso na reunião do conselho. Ô pastor, tudo bem? Aí você quer mudar o cenário, você quer mudar até a voz, até a entonação da voz muda. Afinal de contas, eu estou falando com o pastor. Com o pastor eu não posso falar de qualquer maneira. Ô pastor, pois não. Abacuque, eu estou indo aí. Você está indo aonde? Na sua casa. Falei, agora pastor? Agora. Eu e a Lígia já estamos de pé. Já estamos chegando aí. Eu falei, mas o que aconteceu? Preciso falar com você agora. Falei, mas agora? É muito grave? Ele falou, é muito grave, é muito urgente. Eu falei, então não dá para falar por telefone? Ele falou, não, é que Deus falou comigo agora de madrugada. Deus me acordou de madrugada. Eu falei, é mesmo? Como assim Deus te acordou de madrugada? Não, Deus me acordou de madrugada para falar a teu respeito, a meu respeito, e aconteceu alguma coisa. Aí eu perguntei para ele, e o que ele falou para o senhor? Porque a gente está na prova, está numa escuridão, numa treva, mas a gente quer encontrar um caminhozinho para justificar que está tudo bem. O que foi que ele falou para o senhor? Ele disse para mim, o que ele falou para mim eu só posso falar para você. Eu estou indo aí. Aí me deu um susto. Eu falei, não, espera um pouquinho pastor, segura aí, não é assim não. Vamos fazer o seguinte, está muito cedo. Vamos combinar o seguinte, pastor. O missionário Elane está sentadinho ali. O senhor vem na minha casa umas 10, 11 horas, porque aí a gente consegue se ajustar aqui, todo mundo conversa e dá tudo certo, e vai ser bênção de Deus. Tá bom, assim foi. 10 horas da manhã eu saí para comprar uma água e pensei comigo, eu vou comprar minha água, deixo na minha casa e vou embora para casa da minha mãe e ele conversa com a Elane. Quem está precisando de visita é ela, eu não sou eu não. Mas diga assim, Deus não erra o alvo. A tua família pertence a Deus. Diga para ele, dá uma sacudida nele aí, porque eu já estou terminando. A tua família pertence a Deus. E eu fiz todo um planejamento. Quando foi 10 horas, tá? Eu fui, quando eu estou voltando, combinado era 11 horas. Eu olho na rua de casa, eu vejo um carro diferente. Uai, esse carro não é daqui, o coração já veio na boca. Mas não é possível, marquei 11, ele não ia chegar 1 hora antes. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. E aí eu fui chegando, quando eu abri o portão de casa, que eu fui embicar com o carro, ele deu certo e encostou, estava saindo, né, obreiro? Falei, o senhor chegou adiantado, né? Ele falou, pois é, o Espírito de Deus me mandou vir 1 hora antes, que você ia sair antes. E naquela tarde de sábado, nós tivemos, no final daquela manhã de sábado, para o início da tarde, nós tivemos uma presença maravilhosa do Espírito Santo, que começou do quintal, do portão de casa, da rua, e foi descendo e tomou o ambiente da minha casa, e houve choro, houve oração, houve quebrantamento. E aí ele falou, pastor, eu estou curioso, pastor, diz para mim o que é que Deus falou com o senhor. Aí ele falou assim para mim, pastor, Deus falou para mim pegar o senhor, colocar em cima da minha cavalgadura. Isso é espiritual, irmãos. Curar as suas feridas, dar pão e dar água para o Senhor, porque é grande a tua caminhada na terra. Eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, a tua família é do Senhor Jesus. Mas segure na mão dele, porque você vai profetizar, e eu vou terminar aqui, eu não vou nem falar o que eu tinha para falar. Você vai cutucar ele agora e vai dizer assim para ele, Deus vai trazer pão, Deus vai trazer água, Deus vai trazer luminosidade para o ambiente da família. Haverá alegria na tua casa, haverá satisfação na tua casa. Quando você chegar lá, você vai querer estar na tua casa, do lado da tua família, porque esse mês de julho Deus marcou para abençoar a tua casa.
Diga: Deus, me ajude a servir a tua obra com a minha família, com a minha candeia acesa. Que Deus não deixe faltar na tua casa luz, que Deus não deixe faltar na tua casa provisão, que Deus não deixe faltar na tua casa descanso, e que Deus não deixe de faltar na tua casa autoridade para colocar luz no ambiente. E que o nome de Jesus seja glorificado. Fique de pé. Eu termino. Não sei se é pertinente, mas quero cantar o hino 75. E eu queria que você deixasse gravando, porque eu quero a igreja cantando. O hino 75 fala de liberdade, fala de confiança, razões pelas quais nós devemos servir a Deus. Servir a Deus com a nossa história, servir a Deus com a nossa pessoa e servir a Deus com a doutrina da palavra. Deus te deu ambiente espiritual. Meu Deus, é muito forte. Olha para o teu irmão, diga aí para ele: você tem uma história. Você não é fruto do acaso. Você só está aqui porque tem uma família atrás de você. Então tem uma história. Viva pela fé, que a tua família seja constituída por fé. Viva com essa impessoalidade, seja sincero diante de Deus. Faça como Josué: eu não quero saber de você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não vou abrir mão disso. 75, vamos lá, meus irmãos, porque não dá mais. Enquanto isso, a gente vai tirar a oferta para o trabalho do Senhor. Dá a nota aí, meu irmão. Tentado não será, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Cante! Carabaxa! Da vitória minha alma e também dosificada pelo sangue da cruz. Vital pecado, qual morto até. A Deus a quem der e no corpo exaltar, mande teu lábio ou em pura voz. Segure agora a mão do seu irmão. Deus é teu ser, te espera coroa, tu
podes vencer. Cante! Ele mandou levar. Oh, glória! Você pode dar um abraço aí nesse irmão e dizer para ele: a tua família é bênção de Deus, a tua família é bênção de Deus, a tua família é bênção de Deus. Oh, glória! Também do secar o apelo sangue da cruz. Quantos levantam a mão para adorar ao Senhor nessa noite? Que Deus abençoe a igreja rapidamente. Essa semana nós vamos trabalhar a candeia do casamento, na segunda semana a candeia da criação dos filhos, terceira semana a candeia do trabalho e das finanças, e na quarta semana a candeia do legado. Cada tema um mais lindo que o outro. Espero você aqui às terças, quintas e domingo. Pastor Fauéder com as considerações finais, já falando de forma bastante acentuada. Obreiro, cadê o microfone, servo de Deus? Para a gente ganhar tempo aí, por favor.